Olá, Shalom Adonai, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como que vai essa força? Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o pastor e professor de Teologia Bíblica, Guilherme Santos, e você está no canal de Teologia grátis para você aprender, tá bom? E juntos aqui nós vamos crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. A videoaula de hoje é a aula de número 5. Nós vamos falar da teologia da era monárquica, que representa um período chamado de o Pacto Davídico. E nós vamos falar aqui nesse vídeo sobre os 8 pactos. Vou pincelar ele, porque nas aulas anteriores trabalhamos cada um desses pactos e chegou o momento de falarmos do Pacto Davídico. Esse pacto ele é tão importante porque ele é escatológico, ele aponta para o fim. Inclusive, se cumpriu partes dele, se cumpriu em Davi, primeiramente, depois em Cristo, depois na igreja, agora se complementará com o retorno de Cristo, com o milênio, que é o reino de 1000 anos estabelecido na terra. Só para você ter ideia. Então, no Antigo Testamento, hoje nós vamos encerrar esta sessão de teologia bíblica do Antigo Testamento, e inclusive até o final do vídeo, mais para o final mesmo, eu vou falar sobre a próxima aula, que é a introdução no Novo Testamento, e vou te apresentar o conteúdo. Então fique até o final. Eu quero que você fique até o final desse vídeo. Eu tenho algo interessante que vamos fazer uma exegese muito pequena de um termo a respeito de Jesus, o que essa revelação vai transformar o seu conhecimento, que ela está vinculada à aliança davídica, tá bom? Então nós vamos falar hoje do Pacto Davídico, e eu quero que você não pisca, não perca, tá bom? Nenhum momento. Bora para lá. Pega o papel, caneta, pega a Bíblia e vamos ler, vamos mergulhar na palavra de Deus. Nós vamos entrar aqui em alguns profetas, profeta Isaías, nós vamos entrar aqui no profeta Jeremias, no profeta Ezequiel, nós vamos entrar no profeta Zacarias, vamos destrinchar, vamos ler a palavra e vamos trabalhar essa temática da teologia do Antigo Testamento. Nós vamos fazer o fechamento dessa aula aqui hoje. Então, bora lá estudar a palavra de Deus. Pois bem, vamos então adentrarmos ao conteúdo da aula de hoje. Só uma observação que eu gostaria de fazer, porque eu me vi aqui mergulhado em um oceano de conteúdo, então é muito profundo. A nossa intenção não é esgotar o assunto, é simplesmente pincelar, ou seja, falar de forma introdutória, para que sirva de impulso para que você então continue estudando de forma autônoma, autodidata, aí na sua casa, consultando. E esse é o pontapé inicial da introdução à teologia do Antigo Testamento, ok? E é interessante que você fique no vídeo, assista. Não que eu queira fazer vídeos longos de 30, 40, 50 minutos. Você vai ver que eu vou tentar correr, vou tentar falar até mais rápido. Eu já me sistematizei, fiz o roteiro desta aula, mas não tem jeito, a gente precisa focar. E se você quer crescer na graça e no conhecimento, você precisa investir tempo nisso, tá bom? Por isso que você tem que ter paciência, tem que ter foco. E vídeo com aula de teologia não é vídeo de 15 minutos, embora vamos tentar fazer o máximo possível, tá bom? Porque a gente sabe que o seu tempo é precioso, ok? Então, como eu estava ali dizendo a respeito da teologia do Antigo Testamento, que Deus é um Deus de pactos, tá? E esses pactos foram feitos num total de Gênesis a Apocalipse, 8 pactos. E eu falei para você que iria citar e vou fazê-lo de forma sintética. Então, o primeiro pacto já foi visto na primeira aula, até na segunda aula, é o edêmico. Está em Gênesis 2,16, que ele fala da criação. O segundo pacto é o pacto adâmico, ele está em Gênesis 3,15, onde fala da queda de Adão. O terceiro é o pacto noético, em Gênesis 8,15, que fala ali após o dilúvio, o governo começa. E o quarto pacto de Deus com a raça humana é abraâmica, porque está em Gênesis 12,2, Deus faz promessa
da terra a Israel. E o quinto pacto, vimos também já, que é o pacto mosaico. Você pode retomar a aula, qualquer coisa, está nos vídeos anteriores, é o de Êxodo 19:5, e a lei é dada, né? A lei é a constituição cívica de Israel, os mandamentos, conhecido como a Torá. Muito bom essa aula também nos vídeos anteriores. E o sexto, que é o pacto palestínico, se encontra em Deuteronômio capítulo 30. É só ponto de referência, você pode ler todo o capítulo, tá? Perdão. Deus estabelece condições para entrar na terra prometida. Deuteronômio é uma recapitulação, uma nova geração está ali, e Deus está falando ali na Palestina a respeito das condições do pacto. E hoje nós vamos ver o último pacto, é o mais importante do Antigo Testamento, se não for o mais importante, é um dos mais importantes, que é o pacto de número 7, que é a aula de hoje, tá bom? É chamado de o pacto davídico. De segunda, você encontra essa passagem em 2 Samuel 7,16, nós vamos entrar nessa leitura agora, tá bom? Essa promessa de Deus a Davi, do trono de Davi para sempre. E também vamos entrar de raspão também, só para você ter esse gostinho, né, de entender todos esses pactos da Bíblia, que é o último pacto que Deus fez, é chamado de o novo pacto, que já está lá no Novo Testamento, Hebreus capítulo 8, versículo 8. Então Deus prometeu a redenção final. Um novo coração será dado a Israel. Ok? Então, o pacto é uma declaração que Deus estabelece a responsabilidade do homem em obedecer uma revelação específica. Então, o que é o pacto? Pacto ou aliança está vindo da mesma raiz etimológica de tradução dos originais hebraico. Pacto que é usado, a King James usa, a tradução é pacto, a Almeida usa aliança, mas é o mesmo significado, né? Significa que uma declaração, né? Algo que Deus estabelece através de profetas, uma responsabilidade do homem em obedecer. Obedecer o quê? Uma revelação de Deus específica, historiográfica, dentro de um período cronológico de tempo. Por isso que pactos, porque são 8 pactos, como acabei de lhe dizer. Vamos entrar aqui num detalhe desse pacto, para que você possa pegar aí caneta, anota tudo direitinho, tá bom? Conto com a sua atenção. Os detalhes da aliança, né, desse pacto, se encontram principalmente em 2 Samuel capítulo 7 e 1 Crônicas 17, para você consultar depois com calma, tá bom? Ou pode pausar o vídeo, né? Você tem também essa facilidade. E também os Salmos, Salmos 89 e o Salmo 132. A maior parte dos comentaristas da Bíblia aceita o fato de que o cumprimento final da aliança davídica se realiza no Senhor Jesus Cristo, que é o filho de Davi, é chamado de o filho de Davi. Ele é aquele que estabeleceu a nova aliança. A aliança davídica compreendia Jesus Cristo como supremo rei do universo, rei dos reis e senhores dos senhores. Glória a Deus por isso. Eu li esse material através dessa referência bibliográfica que eu já estou passando para vocês, depois eu coloco um print na tela. Eu quero lembrar, inclusive, de referências, que nós estamos usando o Manual de Teologia Paul Enns. Eu vou colocar um print na tela porque ele fica meio, parece que reverso aí, né? Olhando aqui, parece que está meio reverso as letras. Está espelhado. Ok. Então nós vamos estar lendo agora, acompanha comigo, 2 Samuel, capítulo de número 7, versículo de número 10. Essa é a aula de número 5. Anota aí. Vamos lá. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 10 em diante. Ademais, indicarei um lugar para o meu povo, Israel, e os plantarei, para que possam habitar em um local que lhes seja próprio, e não mais mudem. Tampouco os filhos da impiedade não voltarão a afligi-los
como outrora. E desde a época em que ordenei juízes para estarem sobre o meu povo, Israel, tenho feito com que descanses de todos os teus inimigos. O Senhor também te declara que te edificará uma casa. Aqui eu não vou entrar em detalhes, senão começa até tirar mensagem daqui, começa a pregar para vocês. Aqui é tremendo, é maravilhoso. O detalhe aqui só que eu quero observar, né? O Senhor também te declara. Porque Davi, ele pergunta assim, como eu posso fazer uma casa para o Senhor? Né? A Arca da Aliança habita em tendas e eu já tenho o palácio, tenho morada, eu quero fazer uma casa. Até Deus fala para ele, não, quem vai fazer uma casa para mim vai ser o teu filho, né? Não você. Só que aí você vê que Deus está correspondendo. O Senhor também te declara que te edificará uma casa. Ou seja, tudo que você faz para Deus, Deus ele meio que retribui e faz para você, né? Tremendo. E versículo 12, e quanto aos teus dias, os teus dias se cumprirem, né, quando eles morrer, e tu dormires com os teus pais, prepararei a tua semente após ti, a qual procederá das tuas entranhas, estabelecerei o teu reino. Note a palavra reino, né? Esse aqui é o pacto que Deus está fazendo com Davi, o capítulo 7 inteirinho, tá bom? Depois você lê. E ele edificará uma casa para o meu nome, olha aí, casa, né? E eu estabelecerei o trono, olha a palavra trono, do seu reino para sempre. Então Deus está estabelecendo. É legal que no Novo Testamento, no Novo Pacto, fala que eles estão firmando. Olha, o versículo 16 é bem sintético, fala os três, ó, os três conceitos do pacto. E a tua casa e o teu reino, ó, casa, reino, serão estabelecidos para sempre diante de ti, e o teu trono será estabelecido para sempre. Eu não ia ler, mas eu só vou ler aqui, porque eu fico pensando, né, em Davi. Como que Davi reagiu? Né, tem passagem que fala que Davi ele é o homem segundo o coração de Deus. O profeta fala que ele é de gentil aspecto, né, ruivo, como enfrentou um gigante, que unção que fez a diferença na vida dele, né? E depois ele fala aqui, ó, no versículo 18, né? Então o rei Davi entrou, se assentou diante do Senhor e disse: quem sou eu, ó Senhor Deus, e a minha casa? E ele começa ali, talvez a chorar, a se quebrantar, com certeza, na presença do Senhor, né? Quem sou eu? Né? Então ele se vê assim, maravilhado diante deste pacto que Deus está fazendo juntamente com ele. Aleluia. Nós vamos entrar aqui agora nas explicações, ok? Na promessa original de Deus para Abraão, Deus prometeu fazer aqui uma retomada e prosseguirmos. Deus prometeu lhe dar um grande nome e fazê-lo uma bênção através da sua posteridade. A promessa concernente a estes descendentes prometidos em Gênesis 12:2, que é o pacto abrâmico, que ela é amplificada na aliança davídica, que é 2 Samuel, capítulo 7, do versículo 12 ao 16, se não me engano, é o que lemos agora. Tá? O que você tem que entender? Cada aliança ela é singular, mas no desfecho, no desenvolver da história, uma aliança ela está dentro da outra. É isso que eu quero passar para você. Então Deus prometeu a Davi que estabeleceria o seu trono e que a sua linhagem, né, a sua casa, né, seria perpetuada e o governo do Messias, no governo do Messias, que duraria para sempre. Então, casa, trono e reino. A essência da aliança davídica está em 2 Samuel 7,16, claro, e fala de 4 elementos que eu já vim enfatizando para você memorizar. O primeiro elemento, que é a casa, fala de dinastia. O segundo elemento do pacto, o reino, que é a autoridade e poder do rei, aliás, o domínio de um povo, né, o reino. Agora sim, o trono. O trono fala da autoridade e poder do rei em seu governo. E quando fala eternamente ou fala para sempre, a posteridade de Davi nunca cessaria seu governo sobre Israel, né? Então, eu disse no início
da aula, na introdução, que essa aliança ela é tão importante, ela é chave de entendimento, de revelação, porque nós estamos lidando com profecias, com pactos, com o desfecho da história da humanidade. Então, o último pacto do Velho Testamento, um dos mais importantes, vai abrir o leque da tua compreensão para você olhar para o Novo Testamento, tá? E até mesmo para Apocalipse. O cumprimento da aliança. Então vamos para o cumprimento dessa aliança. O que aconteceu no cumprimento dessa aliança? Os profetas do Antigo Testamento profetizaram o cumprimento da aliança davídica. E não foram poucos os profetas, tá? Então eu selecionei alguns aqui para nós ganharmos tempo. Por exemplo, Isaías profetizou sobre o filho que seria dado, que exercendo o domínio governamental sobre o trono de Davi. Vamos ler Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Algumas pessoas, pregadores, já decoraram na ponta da língua, mas é bom que você acompanhe comigo a leitura aí. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Vamos ler aí a palavra de Deus. Um menino nos nasceu, e um filho se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim. Olha isso. Sobre o trono de Davi, captou? Sobre o trono de Davi. E no seu reino, trono reino, para o firmar, estabelecer, entendeu? Para o firmar com juízo e justiça. Inclusive Deus trabalha muito a questão do juízo e da justiça. Desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Ou seja, uma das características dos pactos de Deus na Bíblia Sagrada é que está envolvido nesse pacto, nessa aliança, a falibilidade humana, as limitações, ou seja, os pecados e os erros dos seres humanos. Em última análise, aqueles que estão fazendo pacto são homens de Deus, são uma nação eleita, porém eles errariam, pecariam, quebrariam este pacto, quebrariam essa aliança. Isso estava incluso no pacto, Deus era na sua soberania, sabia disso. Sofreriam uma punição, sofreriam disciplina, como sofreram, foram os cativeiros que tiveram, não foram poucos cativeiros, mas contudo você tem que entender a soberania da graça divina sobre estes pactos. Em nada mudou a realização dessas alianças e o cumprimento destes pactos da parte de Deus, tá? Da parte de Deus. Isso é motivo de glória e aleluia, não é verdade? Deus, ele não mudou e ele estabeleceu, ele firmou e ele cumpriu cada um destes pactos, tá ok? Então, lá em Isaías, também está dizendo assim, Isaías profetiza a justiça do governo reinante do Messias. Isso está em Isaías capítulo 11, versículo 4 e 5. Vai acompanhando aí se você ir rapidinho que eu estou indo correndo aqui contra o tempo. Isaías capítulo 11, versículo 4, versículo 5. Depois você pausa o vídeo, aí você abre a Bíblia, pega uma caneta com calma, beleza? Mas julgará com justiça aos pobres e repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará ao ímpio. O que você percebe aqui? Aqui está falando de Davi, tá? A linhagem aqui quando fala de Davi, está incluso o Messias, o Cristo, está escrito, está incluso o ungido, né? Que vai vindo numa nova aliança, nós já vamos falar já, que é Jesus. Aqui, quando fala que ele vai julgar com justiça, olha como Deus trabalha a justiça. E vai repreender com equidade. Equidade, para você ter uma ideia, quem faz direito, né, numa universidade, o direito, todo advogado sabe disso, a base jurídica é a justiça como equidade. Então é algo do sumo bem do direito. E Jesus está dizendo, aqui Isaías está dizendo que Jesus vai julgar com justiça e equidade. Ele ferirá a terra com a vara da sua boca.
Oh, glória a Deus. Ou seja, a palavra com uma espada, ela está sempre cortando, está sempre ferindo. Não tem como, por isso que você que é pregador, você que é pregadora, você sabe disso. Não tem como você trazer uma palavra, eu já vou voltar aqui para a temática, mas não tem como você trazer uma palavra de massagem de ego, de passar a mão na cabeça, só para agradar. Não, isso aí na verdade não é mensagem, isso aí é massagem, mas não é pregação de verdade. Você vê que Jesus ele vai ferir a terra com a vara que sai da tua boca. Porque Jesus é justo, é juízo, ele é justiça. Ele veio para buscar, para salvar aquele que está cego, aquele que está caído, mas enfim, né? Só uma observação. O profeta Jeremias, ele visualizou um dia, falando de Jeremias agora, de tranquilidade, no qual um renovo de justiça de Davi iria executar o juízo e justiça sobre a terra. Isso está em Jeremias 33, do 15 ao 17. É interessante que você vê o pacto que Deus fez com Davi. Então, no período monárquico, você vê ali Deus protegendo, guardando Davi, dando paz diante dos adversários. Mas isso foi prescrito, ou previsto, ou profetizado para que no novo pacto a promessa se cumpriria na sua abrangência, que é através de Jesus. E, como eu disse, nem se cumpriu na sua totalidade, porque Jesus não voltou pela segunda vez, né? E não estabeleceu o reino do milênio. Então esse pacto ele é muito fundamental de entender, né? O pacto de Davi, porque todos os profetas começam agora a falar. Tanto é que quando Jesus veio na sua primeira vinda, houve um piripaque na cabeça dos judeus, dos escribas, dos sacerdotes, que eles esperavam que o cumprimento do pacto que Deus fez com Davi teria que se cumprir. Ele ia sentar no trono, ele ia ser um líder político, governador, ele ia julgar a terra com justiça, com vara da tua boca, ele ia bater o ímpio, ele ia corrigir, disciplinar. E eles queriam um Cristo assim. Só que olha como é que ele não teve discernimento. Isso aí era para a segunda etapa da segunda vida, que é quando Jesus volta com a igreja. Ele veio para formar a igreja ainda, não tinha igreja. Pela primeira vinda, então ele veio humilde, montado no jumentinho, e eles não aceitaram aquilo. E você conhece a Bíblia e sabe que foi assim. Então, eles estavam errando na interpretação. Por isso que até hoje eles não aceitaram. Porque estão nessas interpretações. Nós estamos entendendo a interpretação de forma correta sobre o pacto de Deus davídico. Tanto é que Jesus é chamado de Jesus, o filho de Davi. Você lembra de Bartimeu? Tantas passagens, né? Jesus, o filho de Davi. Então todo mundo esperava ele como sendo o filho de Davi. Em Apocalipse fala que Jesus é o filho de Davi, enfim. Ele tem a chave de Davi, abre e ninguém fecha. Mas olha o que diz Jeremias também. Vamos trazer Jeremias para nós entendermos aqui. 33 do 15 ao 17, acompanha conosco. O 15 nós lemos, né? O 16 agora. Naqueles dias, Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. E este é o nome com o qual Deus a chamará. Jeová Tsidkenu, em hebraico, né? Massorético. O Senhor é a nossa justiça, o significado, tá? O Senhor, justiça nossa, ou o Senhor é a nossa justiça. Viu? Justiça de novo. E versículo 17. Porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi. Porque estamos lendo essas passagens? Porque eu estou dizendo, é vinculado um pacto dentro do outro. Nós vamos entrar no Novo Testamento sabendo. Então, porque nunca faltará a Davi um homem que se assente sobre o trono da casa de Israel. Glória a Deus por isso. O profeta Ezequiel, ele também antecipou o cumprimento da aliança davídica, na qual Davi, abre parênteses, um título do Messias, fecha parênteses, tá? Governaria sobre eles. Messias era uma terminologia usada mais no Antigo Testamento, tá? Messias que faz menção a Cristo no Novo Testamento, no grego, o que significa ungido, tá? Então nós estamos falando de Ezequiel, capítulo 37, do versículo 24 ao versículo 28. Deixa eu pegar aqui na minha 28. Leia essa passagem comigo. É tremenda esta passagem que eu quero ler para você. Olha só. E meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor.
E andarão nos meus juízos e guardarão os meus estatutos e os observarão. E habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, e em quem habitaram vossos pais e habitarão nela, eles e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Ou seja, esse título Davi faz menção ao Messias. E você vê que Deus está sendo sempre fiel aos primeiros pactos que ele fez aos patriarcas da fé. Aí vai dizendo aqui, versículo 26, e farei com eles uma aliança de paz. E Jesus não é o príncipe da paz? Farei com eles uma aliança de paz. E será uma aliança perpétua. Nunca vai mudar essa aliança. E os estabelecerei, Deus usa muito essa palavra, estabelecerei, firmarei, concretizarei, e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles. Oh, glória a Deus! Aqui que está o detalhe interessante. Olha o versículo 27. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, e os gentios saberão que eu sou o Senhor que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles. Perceba, e eu falei no começo do vídeo, se alguém ficou, vai agora, eu vou entregar aquilo que eu falei, né? Que a promessa concernente ao pacto davídico, quando menciona Jesus, o Messias, está falando assim que e o meu tabernáculo estará com eles. E aí quando o meu tabernáculo estará com eles, vou santificá-los, serão o meu povo. Agora, é aqui que fala de Jesus uma exegese de um termo que está no Evangelho de João, e eu quero compartilhar esse conhecimento que eu tenho. Evangelho de João, no capítulo 1 e no versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, ele é cheio de graça e de verdade. Mas eu quero que você entenda que a exegese do grego, a palavra habitou. Então essa é a promessa que se cumpriu na sua primeira parte, que é quando Jesus veio. Ele habitou, ó. O versículo 1 fala, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aí você lê certinho, para a gente ganhar tempo, depois você lê. Mas no versículo 14 fala, o verbo se faz carne e habitou entre nós. Essa palavra no original, no grego, habitou, significa, eskenosen. Eskenosen. E a palavra eskenosen significa tabernaculou, ou armou tabernáculo. Não é lindo isso, meu irmão? Ou seja, nós estamos estudando o pacto davídico. Para que estamos estudando o pacto davídico, estudando teologia do Antigo Testamento? Para entender que Deus fez promessas e está incluído a minha e a sua vida. Então a importância do pacto davídico é, em primeira instância, Davi, aquele que efetivamente ele pleiteia este pacto. Logo após, o Cristo é apresentado no Novo Testamento, ele tabernacula com nós, nos santifica, nos estabelece, e depois de Cristo é a igreja. É a igreja. Então nós somos influenciados diretamente neste pacto. O que eu queria trazer para vocês é que é importante notar que a profecia de Ezequiel ela foi dada a uma nação que havia se apostatado continuamente e que agora estava em cativeiro na Babilônia devido aos seus pecados. Você vê que coisa tremenda? Deus provando que ele é fiel, independente deles serem fiel com Deus. Muito embora no pacto palestínico, por exemplo, lá em Deuteronômio, onde é retificado os compromissos, os termos, lembra de Deuteronômio? Se obedeceres, virá a bênção, se desobedeceres, virá a maldição, né? Agora, falamos de alguns profetas, não entramos em Amós, não entramos em Obadias, não entramos em Ageu,
é o assunto dos profetas também, essa continuidade do pacto davídico. Agora, eu quero deixar um último profeta e quero ler com você essa passagem que se encontra no livro do profeta Zacarias, do capítulo 9 e do versículo 11, tá? Já fazendo menção ao novo pacto, Olha o versículo 11 que está dizendo. Eu estou com a King James de 1611. E também quanto a ti, por causa do sangue do teu pacto, libertei os teus prisioneiros do buraco, onde não há água. Presta atenção, aquela linguagem rústica, né? Também quanto a ti, está falando de Israel, está falando aqui, ó, de Sião, né, Jerusalém, é o pacto davídico. Ó. Quanto a ti, por causa do sangue do teu pacto, está falando de Jesus. O sangue do teu pacto é a nova aliança, é o novo pacto, que é o pacto de número 8, que é o último pacto que Deus fez, última aliança. Ó, o sangue do teu pacto, por causa deste sangue, eu libertei os teus prisioneiros. E agora, irmão, nós estamos tudo incluso nisso. Porque Jesus veio para nos libertar. Nós éramos prisioneiros do buraco. Aqui ninguém é tremendo, né? Fala buraco. Aqui a Almeida fala cova, onde não há água. Ou seja, Jesus te libertou deste buraco de vida toda errada que a gente, né, vivíamos aí. Caros alunos de teologia, que bom que você está aqui. Aliás, eu quero aqui só abrir um parêntese e agradecer muito, tá? Calma que tem um novo pacto. Nós vamos entrar aqui rapidamente com 2 ou 3 versículos e você tem que mastigar isso porque está linkado com o que acabamos de ler do profeta. Está falando do buraco que esse pacto de sangue nos libertou. Mas eu estava dizendo que eu quero agradecer o carinho, a paciência de vocês estarem no canal, porque eu fiquei acho que 4 meses sem poder não, né? Muita correria, muito embaraço, muita luta. Eu tive meio adoentado, meio ruinzinho, aí confesso, aí uns meses atrás, precisa de ficar de molho, mas graças a Deus vencido, foi nada muito grave. E fora que também tenho trabalhado bastante, né? A gente precisa trabalhar e isso demanda tempo para preparar essas aulas, mas ó, tá no meu coração, faço com muito amor, muito carinho, coloco diante de Deus, tá bom? Eu sei que eu já estou recebendo em galardão na eternidade por essas aulas e só de você estar aí do outro lado da telinha, aproveitando, degustando e crescendo. Isso aqui é uma escalada, nós estamos degrau após degrau, nós vamos chegar lá em cima, no topo, tá? É para atravessar esse ano estudando, irmãos. Tá? Eu quero pedir oração para vocês, para Deus me ajudar. Eu preciso ter consistência nos vídeos. Eu estou abrindo meu coração sendo humilde porque eu sei que é assim que funciona, para não perder vocês, e vocês estão aqui. Então eu quero agradecer porque vocês, todo esse tempo, vocês ficaram inscritos, os que já estão inscritos. Aliás, se alguém está assistindo esse vídeo agora, que cada vídeo novo o YouTube sobe e divulga ele para mais pessoas, se inscreva no canal se você não é inscrito, já coloca o dedão no like aí. Aliás, irmãos, comenta, participa, engaja. Isso é muito bom porque o YouTube impulsiona isso. Ele faz um marketing, um remarketing, assim, né? A gente não investe dinheiro nisso, a gente investe o nosso tempo, o nosso amor, o nosso intelecto, o conhecimento, em prol do reino de Deus. E eu gostei que você que tem grupos de WhatsApp e é irmão em Cristo, grupo de célula, igreja, tanta gente quer fazer teologia. A minha ideia é essa. Eu capenguei para fazer teologia. Eu ia a pé e eu ia de bike. Era longe para ir lá fazer. Eu fui implorar uma bolsa de estudos. Eu não tinha dinheiro para pagar. Entendeu? Eles me deram uma bolsa, depois cortaram a bolsa, depois voltaram a dar a bolsa. Eu quase desisti. Quando eles cortaram a bolsa, eu não tinha dinheiro para pagar. Eu fiquei devendo. Não foi fácil. Mas outro dia eu conto o testemunho completo. Puseram até para carpir lá o terreno do seminário. Eu tinha que lixar a parede da biblioteca, tinha que pintar a biblioteca, tinha que varrer a calçada. Era um seminário que tinha que pagar com suor. Mas tudo isso foi para a glória de Deus. Hoje eu estou aqui, ó. Eu prego, sou itinerante, sou pastor e estou aqui dando essas videoaulas. Já dei aula em sala de aula e hoje eu não estou em sala de aula. Mas aqui, ó, a sala de aula aqui, ó, que é o YouTube. Então é isso, gente. Tamo junto, tá bom? Vamos se esforçar
em aprender. Tem amigos que chegam em mim, eu falo assim, jovens mais novos na fé, eu queria pregar como você, depois que eu prego em algum congresso de jovens e tal, como que eu faço para pregar igual você? Eu falo assim, só estudando a palavra de Deus. Aí na hora que vai estudar a palavra de Deus, a pessoa desanima, a pessoa não dá tempo para ela. 33 minutos de vídeo, né? Para muitas pessoas é difícil esse tempo. Gente, lá na faculdade eu chegava às 7 e saía às 10h40. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E ainda ao sábado eu ia lá na biblioteca, porque só lá que tinha os livros, que a gente tinha que fazer os trabalhos, tinha que pesquisar. É um trabalho árduo, mas vale a pena. Então essa teologia é para quem não dá mais tempo. Quem já está com alguma idade, com alguém não dá mais, muito compromisso, família, ministério. Então foca nessa teologia. Eu não estou pedindo pix para você, não estou cobrando, estou nada. Estou pedindo oração eu estou pedindo. Ora, porque eu quero fazer um vídeo por semana. O meu sonho aqui é fazer um vídeo por semana, esse canal crescer, ter mais de 1.000 inscritos. Bora lá então, tá bom? Conto com o teu apoio nesse sentido. E eu sei que você vai crescer junto comigo na graça e no conhecimento da palavra de Deus. O novo pacto. O novo pacto é o último dos 8 maiores pactos bíblicos, estabelecidos sobre as promessas incondicionais de Deus, de transformar o coração do seu povo. O novo pacto permite a divina manifestação pessoal do Senhor a todo aquele que crê e afirma que todo pecado foi efetivamente, eternamente perdoado através da obra expiatória de Cristo na cruz. Este pacto final também será ratificado junto a Israel, assegurando seu status de povo escolhido de Deus, sua completa e derradeira redenção e conversão, de maneira que amarão e obedecerão a Deus para sempre, e o relacionamento de Israel com Deus será eterno na terra prometida. Meu irmão, eu dei um seminário escatológico sobre milênio num determinado lugar, de 2 dias. Rapaz, que estudo. E esse pacto davídico, ele só vai ser 100% concluído no milênio. Aonde diz aqui, não é assunto escatológico, mas onde fala que a criança vai brincar com a áspide, com a serpente, a criança vai poder ter um leão de estimação dentro de casa. A pessoa tem um leão, ela vai poder brincar com o leão, vão pastar junto, enfim, começa a descrever. Aquilo ali é no milênio, tá? Olha como a Bíblia é profunda. E tudo isso começou através desse pacto que Deus começou a fazer com Davi. E agora se conclui em Jesus. Eu estou lendo agora Hebreus capítulo 8, versículo 8. Vamos lá. E achando falta neles, ele diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Tá? Então esse novo pacto começou com a primeira vinda de Jesus e vai se complementar com a segunda parte da vinda de Jesus, para reinar em Israel, né? Aí ele vai fazer justiça com equidade, ok? E eu quero encerrar a aula de hoje, com uma passagem aqui de Hebreus mesmo, sobre esse novo pacto, mais reflexiva, ok? Já estamos encerrando, do capítulo 12, do versículo de número 28. O último versículo que nós vamos ler e vamos orar. Eu gostaria que você meditasse nisso. Portanto, tendo recebido um reino que não pode ser removido ou abalado, retenhamos a graça pela qual podemos servir a Deus de forma aceitável. Eu já li na tradução agradável, em outra tradução. Com reverência e com temor divino, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então eu quero concluir com essa breve meditação da palavra de Deus para nós. O que diz respeito a conhecer teologia, falando desses pactos, agora é o de Davi, é que respinga em nós, nós somos os beneficiários, estamos incluídos, fomos enxertados. Porém, fica aqui um conselho, porque todo pacto abrange responsabilidade. E o conselho aqui é: esse reino é irremovível, é inabalável, é indestrutível desse novo pacto. Só que nós temos que reter
para que possamos servir a Deus de forma aceitável, de forma agradável. Temos que agradar a Deus, que Deus venha aceitar a nossa comunhão, a nosso estilo de vida, nosso padrão, que é pautado nas Escrituras, com reverência, a tal da reverência. Não é de qualquer jeito, não é com lambança, não é com bagunça. Isso aí não é coisa de pregador, papo de gente que quer exortar a igreja, bater na igreja. Não, isso aqui é Bíblia com reverência. A coisa é séria. E com temor, que é de ter temor de Deus. Temor divino, né? E é com essa palavra que eu encerro a nossa videoaula. Não posso esquecer. Alguém ficou até o final, porque no começo eu fiz questão de avisar. E agora sim eu quero te dizer o seguinte: a parte de citações bíblicas sobre essa aula de hoje se terminou, tá bom? Eu só quero falar a respeito da aula que vem, porque na aula que vem, deixa eu só ler aqui para você, nós vamos introduzir um conteúdo importantíssimo. Agora foi só aquecimento, irmão. Só estamos ligando as turbinas nessas 5 aulas aí, nesses 5 vídeos. É só ligar as turbinas, porque nós vamos adentrar mesmo, de mergulhar, que eu acho que é a parte mais gostosa, que é a teologia do Novo Testamento, tá bom? Então o que vem por aí na aula que vem, que eu sei que vai dar conta aí, mais ou menos nesse tempo aqui, 39, 40 minutos, nós vamos entrar na introdução da teologia do Novo Testamento, e nós vamos falar dos evangelhos sinóticos. Vamos entrar no grego, o significado, o que é sinótico, que é Mateus, Marcos e Lucas. Nós vamos entrar, tá, nesses 3 autores dos evangelhos. Nós vamos falar da autoria, a data, o propósito teológico. Nós vamos falar da discussão em torno das doutrinas de Deus. Vamos falar do impecabilidade, obra expiatória, deidade, ressurreição, doutrina das últimas coisas. Nós vamos aqui na aula que vem. Então é primordial você não perder a aula que vem, tá? Não vou aqui dar spoiler, né? Mas preciso só te falar que nós vamos falar porque no Novo Testamento, aqui na introdução, porque não vai entrar em Atos, não vai entrar em epístolas mais para frente, na oitava, nas outras aulas, tá bom? Não vai parar. Mas estou dizendo que na aula que vem, nós vamos entrar nos 3 evangelhos, que é os sinóticos, tá bom? Porque ele já traz uma síntese de tudo aquilo que foi visto no Antigo Testamento. Olha que coisa tremenda, agora é um Novo Testamento, um novo pacto. A gente vai dar uma pincelada, assim, igual a gente fez aqui. Com certeza, tá bom? Ó, tamo aí. Quem quiser adquirir alguma livraria aí para acompanhar em casa, tô dando aqui todas as fontes, não precisamos esconder nada de ninguém. E eu estou usando aqui o meu material PowerPoint para me auxiliar nas leituras, ok? Bom, enfim, eu já quero agradecer pelo teu carinho, pela sua atenção. Eu quero deixar um ósculo santo, um beijo, um abraço, e que Papai do Céu lhe abençoe, lhe ilumine, e que nós juntos venhamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Te espero aqui na próxima aula, creio eu, daqui uns 7 dias, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fica com Deus, Deus abençoe. Shalom, shalom, Adonai.